do compartilhar de mais uma mensagem bíblica para a igreja. Abra sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 4, versos 8 a 36. Eu vou pedir ao nosso irmão Denis ali na mídia que coloque esse texto, se possível, na mídia, para a igreja ler em voz alta o texto que iremos compartilhar, que iremos explicar da palavra de Deus. Ficamos de pé mais uma vez, em louvor à palavra de Deus. 2 Reis, capítulo 4, versos 8 a 36. Então, toda a igreja, vamos ler aqui pela mídia, se possível. Então, vamos lá? Vamos lá? E sucedeu...
Senhor, nós lemos a Tua palavra, ó Deus, e agora nós queremos explicar a Tua palavra, comentar a Tua palavra, ó Deus, para a Tua igreja aqui presente, para aqueles que também a ouvirão pelas redes sociais da igreja. Senhor, que a Tua palavra possa prosperar na minha boca nesta hora. Senhor, capacita-me então, porque a minha capacitação vem totalmente do Senhor, ó Deus, para compartilhar esta palavra. Então, eu declaro a minha total dependência do Senhor, Deus, e abra o entendimento do Teu povo que aqui está, para que possam entender a Tua palavra pela ação poderosa do Teu Espírito que trabalha na nossa vida, no nosso meio. Eu oro agradecido no nome do Senhor Jesus. Amém. Pode assentar. Irmãos, esse profeta Eliseu, ele foi o sucessor do profeta Elias, no reino do norte de Israel. E profeta, tanto o profeta Elias como o profeta Eliseu, eles exerceram o seu ministério no reino do norte de Israel, num tempo onde a nação estava totalmente afastada dos mandamentos de Deus, num tempo em que havia uma apostasia muito grande do reino do norte de Israel. Havia uma idolatria predominante, o culto a uma divindade cananeia chamada Baal, deus da agricultura e da chuva, além da promiscuidade sexual, além da injustiça social, enfim, era um tempo de escuridão que o povo do reino do norte de Israel estava vivendo. E Deus então vai levantar primeiramente Elias e a seguir esse profeta aqui, Eliseu. E o propósito de Deus nesses dois ministérios proféticos era exatamente demonstrar o seu poder sobre todo o culto a Baal, sobre toda a idolatria que o povo de Israel estava praticando naqueles dias, onde Deus então vai usar esses profetas para mostrar que Ele, o Senhor, é Deus sobre todo tipo de divindade, de ídolos, etc., que somente Ele é o Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus todo-poderoso. Nós vamos ver que quando Eliseu, ele vai suceder a Elias, ele vai pedir porção dobrada da unção que havia em Elias. E Deus concedeu então essa porção dobrada para o profeta Eliseu. E o objetivo era exatamente destruir todo aquele culto de idolatria que o povo de Israel estava vivendo, manifestar um poder maior, o poder do Deus vivo. E para vocês terem uma ideia, Elias, ele realizou 7 milagres bem notórios, mas Eliseu, ele realizou 14 milagres bem notórios. Veja bem que isso mostra claramente a unção dobrada que ele recebeu da parte de Deus. E também o ministério de Eliseu foi um ministério longo no Reino do Norte. Ele exerceu o seu ministério por mais de 50 anos, desde 861 a.C., pelo menos a 811 a.C., durante pelo menos o período de 6 reis em Israel. Então, durante todo esse tempo, esse profeta, ele foi a voz de Deus ali,
no reino do norte, procurando trazer o arrependimento à nação, procurando fazer com que a nação se voltasse ao Deus verdadeiro, ao Deus vivo. E nós vamos perceber que o último ato de Eliseu, no seu ministério profético, foi ungir a Jeú como rei de Israel, para exterminar toda a descendência de Acabe, aquele rei que casou com Jezabel, aquela rainha da Fenícia que introduziu o culto a Baal, essa divindade cananeia, em Israel. Então o último ato profético dele é ungir a Jeú, e vocês vão perceber que Jeú realmente exterminou toda a casa de Israel, fazendo uma limpeza de toda aquela idolatria. E dentre então os acontecimentos que envolveram esse ministério profético desse profeta Eliseu, a gente destaca então esse acontecimento, esse encontro com essa mulher de Sunem. E nós vamos perceber claramente que nesse encontro sempre Deus tem um propósito especial. Deus tem sempre um propósito com a nação, com aqueles que Deus tem um encontro específico, um encontro especial. O desejo de Deus, gente, é que nós, como povo dele, tenhamos vida de devoção a Ele, tenhamos vida devotada para Ele. É o que nós percebemos em Eliseu. Eliseu era alguém compromissado com Deus, era um profeta que vivia aliançado com Deus. E diante dessa expectativa, nesse encontro aqui de Eliseu com essa mulher em Sunem, eu vejo 4 exemplos de uma vida que é devotada ao Deus Criador. E são esses 4 exemplos que eu quero destacar para vocês nessa noite. Então vamos lá. O primeiro exemplo de uma vida devotada a Deus, através do profeta Eliseu, é que é usado por Deus para fazer diferença entre luz e trevas. Vejam, é usado por Deus para fazer diferença entre luz e trevas. Percebam o verso 9 que nós lemos. O que essa mulher em Sunem fala para o seu esposo acerca de Eliseu, o profeta? Ela disse assim, e ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Então vejam que aquela mulher que recebera ali o profeta Eliseu, que fazia o seu trabalho profético no reino do norte, Eliseu sempre passava ali por aquela cidade chamada Sunem. Então aquela mulher observava o comportamento desse profeta, e ela então comenta com seu esposo: eu tenho observado que este que passa sempre aqui por nós, é o quê? É um santo homem de Deus. Vejam, gente, que coisa interessante, num tempo de apostasia, num tempo de escuridão, de densas trevas espiritual, no povo de Israel, num tempo onde a manifestação do poder de Deus na vida do povo era praticamente nulo, mas naquele quadro de escuridão, nós vemos perfeitamente Deus levantando Eliseu para brilhar o quê? Brilhar a luz nas trevas, para fazer diferença entre luz e trevas. Deus vai levantar esse profeta para fazer diferença
entre aquilo que é verdade e aquilo que é mentira. Deus vai levantar esse profeta para fazer diferença entre o que é servir ao Deus verdadeiro e o que é servir aos ídolos. Deus vai levantar esse profeta num tempo de escuridão, num tempo de densas trevas espirituais, para manifestar justiça no meio da injustiça, para mostrar, para revelar o caráter de Deus, o caráter santo de Deus, no meio de tanta promiscuidade sexual. Então Deus vai levantar esse profeta para fazer diferença entre a escuridão e a glória de Deus, entre a luz de Deus, a presença maravilhosa de Deus e as consequências de uma vida totalmente afastada da presença do Senhor. E gente, e por que Deus está usando então esse profeta dessa forma? Fazendo diferença. Deus está usando esse profeta dessa forma, porque esse profeta, ele tinha compromisso com Deus. Esse profeta vivia uma vida aliançada com Deus. Esse profeta vivia uma vida devotada a Deus. Gente, somente dessa forma é que Deus, como povo de Deus, vai te usar, vai me usar nesse tempo que nós vivemos, porque também o tempo que nós vivemos, a sociedade que nós vivemos hoje, é uma sociedade promíscua. É uma sociedade corrompida, é uma sociedade que carece da presença de Deus, é uma sociedade que anda longe da presença de Deus, e por isso a gente vê a nossa nação, tanta idolatria, tanta promiscuidade sexual, tanto vício pecaminoso, destrutivo, tanta separação nos casamentos. Por isso que nós vemos uma sociedade cada vez mais se destruindo, mas esse não é o propósito de Deus. E Deus então, em nosso tempo, em nossos dias, Deus, Ele quer usar a igreja, mas para que a igreja possa fazer diferença, como Eliseu fez diferença naqueles dias, a igreja precisa então viver aliançada com Deus para manifestar a glória de Deus na sua vida, para manifestar a luz do Senhor na sua vida. E gente, eu faço uma pergunta para vocês: qual é a observação que a sociedade faz de mim, de você, no nosso dia? Quando a sociedade olha para você, olha para mim, qual é a observação que eles estão tendo? Qual é o comentário que eles estão tendo? Será que a sociedade olha para mim, para você hoje, e olha em nós e comenta: esse é um servo de Deus, esse é um crente verdadeiro, essa é uma crente verdadeira, essa é uma mulher de Deus, esse é um homem de Deus? Ou será que a sociedade olha para mim, para você, e faz comentários negativos pelo péssimo testemunho de vida que muitos estão dando hoje como crentes em Cristo Jesus? O Senhor Jesus, nos evangelhos, ele fala que é inevitável que venham os escândalos, mas ai daqueles por quem vierem os escândalos. É melhor amarrar uma corda no pescoço com uma pedra e se jogar num poço fundo do que escandalizar. Irmãos, então veja que responsabilidade que a igreja de Deus tem com esse Deus, porque o nosso Deus é o mesmo Deus de ontem. O nosso Deus é o mesmo Deus de Elias, de Eliseu, do Antigo Testamento, é o mesmo Deus. Hebreus 13:8 vai falar que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E daí, gente,
que nós precisamos, como Eliseu, fazer diferença entre luz e trevas. E eu destaco aqui, para a gente fazer diferença nos nossos dias entre luz e trevas. Primeiramente, precisamos ser imitadores de Deus em uma geração corrompida. Nós precisamos imitar o Deus que se revela em Cristo Jesus, para que a gente possa então fazer diferença no meio das trevas. Precisamos ser imitadores desse Deus. O que a Bíblia fala? 1 Coríntios 11:1. O apóstolo Paulo fala para a igreja aos Coríntios: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então é uma exortação para a igreja. É uma exortação para que a igreja de Deus, em todo o tempo que ela vive na terra, ela precisa imitar a Jesus. Ela precisa ser imitadora de nosso Senhor Jesus. O apóstolo Paulo era imitador do Senhor Jesus, e ele então exorta a igreja de Corinto: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Efésios 5:1 vai falar assim: sede imitadores de Deus como filhos amados. Então vejam que o propósito de Deus é que a gente possa imitar a Deus, viver uma vida numa dimensão espiritual que agrade ao Senhor, que formemos em nós de forma contínua o caráter de Deus, que sejamos de forma contínua aperfeiçoados no caráter de Deus, que sejamos de forma contínua parecidos com Deus. Esse é o propósito de Deus. E aquela mulher lá em Sunem, ela comentou com seu esposo: eu tenho observado que esse que passa por nós é parecido com Deus, é imitador de Deus, é homem de Deus. Amém, gente? Segundo lugar, para que a gente faça diferença entre luz e trevas, para que a gente possa brilhar a luz do Senhor, precisamos então viver em santificação. Gente, nós precisamos ter essa conscientização. Se nós não vivermos em santificação, nós não podemos brilhar a luz de Deus. Vida cristã não pode ser de qualquer jeito, gente. Para a gente agradar o Senhor, nós temos que fugir da aparência do mal. A igreja precisa guardar as suas vestes. As vestes da igreja foi lavada pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus purificou a minha vida, a sua vida, purificou nossas vestes. Mas nós precisamos guardar as nossas vestes em pureza. Sabe por quê? Nós vivemos no meio de uma sociedade que é corrupta. Nós vivemos no meio de uma sociedade que é pecaminosa. Você abre, não precisa você ir lá no meio do povão, basta você abrir o seu aparelho celular e você pode manchar as suas vestes com o que você vê. Você pode tingir as suas vestes brancas, limpas, com a sujeira do pecado, simplesmente pelo que você e eu vemos nas redes sociais. Mas Deus nos chamou para a gente viver em santidade, irmãos. O Deus que nos criou, um dos seus atributos dele é a pureza, é a santidade. É por causa da santidade de Deus que nenhum homem pode ver Deus face a face, porque a santidade de Deus é tão forte que extermina esse homem por causa da natureza pecaminosa. Então o Deus que nos salvou, Ele nos chama para vivermos uma vida de santificação. Somente dessa forma nós vamos brilhar essa luz no meio das trevas, fazer diferença e glorificar a Deus. E a Bíblia diz, Hebreus 12:14, segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz e a santificação,
sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso é muito sério. Às vezes você lê uma passagem dessa da Bíblia e você passa batido, porque às vezes você lê a Bíblia e você não capta aquilo que o Espírito Santo quer que você se detenha, aquilo que é fundamental para a minha vida, para a sua vida. Mas gente, é muito profundo quando a gente vai para a Bíblia e a gente atenta para a palavra e a gente deseja obedecer a palavra, conhecer a palavra. A gente começa então a viver essa vida de santificação, a fugir da aparência do mal. A gente tem luta, a gente tem batalha, mas irmãos, não tem coisa melhor, porque nós somos então parecidos com Deus e cumprimos a missão de Deus na nossa vida. Terceira questão aqui, terceiro lugar, para que a gente possa então fazer diferença como Eliseu, é que precisamos andar com Deus. Gente, nós precisamos andar com Deus. Nós precisamos viver na presença desse Deus maravilhoso. Não tem coisa melhor, gente, do que andar na presença de Deus, viver na presença de Deus. Esses dois profetas, tanto Elias como Eliseu, eles viviam na presença de Deus. Quando Elias se apresenta ao rei Acabe e anuncia que o céu iria fechar por 3 anos e meio, segundo a palavra de Deus, Elias, ele vai falar para aquele rei idólatra, ele fala: em cuja presença eu estou. Elias andava na presença do Deus Todo-Poderoso, e por isso o céu se fechou, 3 anos e meio. O que Deus estava fazendo com isso, irmãos? Baal era o Deus da chuva, Deus da agricultura. Para aquele povo de Israel, idólatra, quanto mais eles cultuassem aquela divindade cananeia, mais iria trazer chuva, mais a agricultura ia prosperar. E Deus vai e fere essa crença de Israel em Baal, e Deus usa o profeta Elias, que andava na presença de Deus, e declara que, segundo a palavra do Senhor, durante 3 anos e meio, não haveria de cair chuva, exercendo juízo sobre o Deus cananeu, e mostrando para Israel que o Senhor é Deus, porque Elias andava na presença de Deus. Nós, irmãos, precisamos dessa conscientização. Em tudo que nós fizermos, no nosso dia a dia, no nosso andar, nos nossos afazeres, precisamos viver com uma consciência limpa diante de Deus. Precisamos andar com uma consciência limpa diante de Deus, precisamos andar com Deus em adoração. Enoque andou com Deus, e a Bíblia diz, Gênesis 5:24, que ele foi trasladado. Elias andou com Deus, vivia na presença de Deus, e a Bíblia vai falar o que? 2 Reis 2:11, que Elias foi arrebatado ao céu numa carruagem de fogo, com cavalos de fogo. Andava na presença de Deus, andava com Deus. Amados, Deus nos chama a andarmos com Ele. Deus quer que eu e você ande com Ele, caminhe com Ele, viva na presença dEle, tenha a companhia dEle o tempo todo conosco, para que Ele então possa nos usar como luz no meio das densas trevas da nossa sociedade. Amém, irmãos? Segundo exemplo que eu vejo aqui de uma vida devotada a Deus, nessa história, com essa mulher de Sunem. O segundo exemplo aqui é que vai ser sempre usado por Deus para abençoar. Quem tem uma vida aliançada com Deus, devotada a Deus, na presença de Deus, vai ser usado por Deus sempre para abençoar. Vejam os versos 11 a 17, se quiser deixar o texto ali, Denis, pode deixar.
os versos 11 a 17, vocês vão ver o que? Desses versos 11 a 17, vocês vão ver que essa mulher, ela construiu uma hospedagem, um quarto para o profeta Eliseu e o seu moço. E todas as vezes então que Eliseu passava por ali, ficava hospedado no quarto dela. E Eliseu então, movido pelo Espírito de Deus, sentiu o desejo de quê? De abençoar essa mulher. E comenta com o seu auxiliar: eu tenho visto que essa mulher tem nos tratado com muito carinho, essa mulher tem nos tratado com hospitalidade, com generosidade, tem nos acolhido. O que nós podemos fazer por ela? Onde nós podemos abençoar a vida dela? E então ele fala com o seu moço para que chamasse a sunamita. Ela comparece na presença deles. E Eliseu então fala para ela: eu tenho visto o seu cuidado para conosco, eu quero te abençoar. O que nós podemos fazer por você? Eu posso interceder pelo capitão, eu posso interceder a ti pelo rei. O que nós podemos fazer para te abençoar? E aquela mulher, ela simplesmente fala para o profeta Eliseu: eu habito no meio do teu povo, fica tranquila, fica tranquilo, Eliseu, eu estou bem, fica tranquilo. E ela desce, e novamente, então, Geazi fala para Eliseu: olha, eu tenho observado que ela não tem filho, o seu esposo já é um homem velho. E aí, gente, é interessante, Eliseu novamente chama a sunamita, e Eliseu então profetiza para aquela mulher que no ano seguinte ela daria luz a um filho, ela seria mãe. Vejam bem, meus irmãos, como que esse profeta aqui, ele é abençoador, ele é usado por Deus para abençoar. E você observa que a vida desta mulher também, a sunamita, essa mulher também, com certeza era uma mulher de Deus, porque primeiramente ela também abençoou o homem de Deus. Irmãos, que exemplo, que ensinamento para nós hoje, porque hoje nós temos combatido, nós temos exortado, ensinado a igreja sobre o verdadeiro evangelho, mas entra muita aberração no meio eclesiástico, e muitos têm uma visão errada do evangelho, que você vai seguir a Jesus, você participando de uma igreja local, você vai prosperar materialmente. E muitos então têm uma visão errada do evangelho, vem para a igreja, professa a fé em Jesus, mas com outra motivação, com motivação de ser. Não é errado ser curado de uma enfermidade, não é errado lutar por uma boa casa, não é errado lutar por um bom trabalho, deve-se lutar, mas a motivação principal para servir ao Senhor, meu irmão, minha irmã, é renúncia do ego, do pecado. Aí está o segredo de a gente poder agradar a Deus e servir ao Senhor. Então veja, o que acontece hoje? Hoje, grande parte de pessoas vive correndo atrás das bênçãos do evangelho, e nós precisamos de ter uma visão correta, nós precisamos correr atrás do dono da bênção, ter compromisso com o dono da bênção, que é nosso Senhor Jesus. Mas para ter um compromisso com o dono da bênção, nós precisamos viver em renúncia. A Bíblia, os evangelhos, nosso Senhor Jesus, Ele vai sempre nos exortar, que se a gente não renuncia a tudo que nós temos, nós não podemos ser discípulos fiéis, discípulos abençoadores de Deus.
Então, gente, nós precisamos entender que quando eu e você, então, vivemos uma vida devotada a Deus, é o contrário. O que vai acontecer? Em vez de eu e você correr atrás das bênçãos, é o contrário. As bênçãos, elas estão conosco, as bênçãos, elas nos acompanham. E o que acontece? Eu e você, em vez de nós querermos as bênçãos, nós transbordamos as bênçãos, nós somos abençoadores. Esse é o propósito de Deus, esse é o propósito de Deus na minha vida, na sua vida, que nós sejamos, gente, abençoadores. Efésios 1:3, o que diz? E Ele nos abençoou em Cristo Jesus com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais. A igreja verdadeira, a igreja que vive devotada com o seu Deus, ela é abençoada com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Ela vive abençoando, ela vive manifestando as riquezas de Deus, a glória de Deus, as ricas bênçãos do Deus Todo-Poderoso. Deus, irmãos, neste tempo, Ele nos chama, não para a gente correr atrás de bênção daqui e dali, mas Deus nos chama, como chamou a Eliseu, para ser abençoador da nação, da sociedade, das pessoas, das famílias, no seu dia a dia. Deus nos chama para a gente abençoar. Eu pergunto para você, quando que você abençoou alguém carente? Quando que você abençoou? Quando que você estendeu as tuas mãos para abençoar o seu próximo? Meus irmãos, Atos 20:35, o apóstolo Paulo, ele vai falar as palavras de nosso Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Quando a gente entende isso e vive abençoando, nós somos bem-aventurados. E no sentido aqui da língua original, a gente vive em felicidade, felicidade plena, porque é uma felicidade você ser misericordioso com o seu próximo. É uma felicidade você entregar uma cesta básica, acolher alguém, cobrir alguém do frio. É uma felicidade você ajudar alguém. É uma felicidade, é uma dádiva de Deus, e a igreja foi chamada para isso. Como Eliseu, que era abençoador, porque tinha uma vida de devoção ao Senhor nosso Deus. Gil Briscoe, ele diz: o amor não diz, dê-me, mas sim, deixe que eu lhe dê. Amém, gente? Terceiro exemplo aqui, desse encontro, dessa mulher em Sunem, com o profeta Eliseu. O terceiro exemplo que eu vejo dessa vida de Eliseu, devotada a Deus, é que é usado por Deus para trazer esperança nas aflições. É usado por Deus para trazer esperança nas aflições. Versos 18 a 25. Versos 18 a 25, o que vai acontecer nesse processo aí? Verso 18 a 25 vai mostrar que o menino nasceu, no contexto anterior, o menino nasceu, o menino cresceu, e um dia foi trabalhar com o seu pai na lavoura, passou mal, e o seu pai então envia o menino para sua mãe, e aquela criança, aquele menino, fica no colo da sua mãe até o meio-dia e morre, simplesmente vem a óbito. E qual foi a atitude
da sunamita, diante daquela situação de tragédia. Pense nisso, irmãos. Que situação trágica, que situação desesperadora. O que ela faz? Ela pega o corpo do seu filho e sobe e coloca na cama do homem de Deus. Manda recado para o seu esposo, para que selasse a jumenta, mandasse um moço, porque ela teria que ir ao homem de Deus. E, gente, é interessante, Sunem ficava na região norte de Israel, no território de Issacar, e todo esse acontecimento vai se desenrolar ali naquela região norte, onde o profeta Eliseu desenvolvia o seu ministério. O profeta Eliseu morava no Monte Carmelo, bem mais ao norte, no litoral do mar Mediterrâneo. Monte Carmelo. De Sunem até o Monte Carmelo, é aproximadamente, sabe quantos quilômetros? 25 quilômetros. Então, da onde a mulher estava, em Sunem, até o Monte Carmelo, onde o profeta habitava, era 25 quilômetros. Mas, meus irmãos, aquela mulher, ela sabendo o quê? Sabendo que, através do profeta Eliseu, ela teria esperança. Ela teria esperança no meio daquela tragédia. Ela teria uma viva esperança de que, através de Eliseu, poderia acontecer um milagre. E ela então rompe com todo aquele processo, e ela vai em busca do homem de Deus. E, gente, numa jumenta, 25 quilômetros, deve ser 2h30, por aí, aproximadamente de cavalo, 25 quilômetros, é isso aí, 2h30, o jumento anda um pouquinho mais devagar. Então vejam que ela se dispõe a essa distância, e ela chega lá, e ela se agarra com o homem de Deus, e ela só larga o homem de Deus, depois que ela ouve da voz do homem de Deus, que ele vai com ela tem essa esperança. Ah, meus irmãos, nós somos a resposta de Deus para a nossa sociedade. Gente, a nossa sociedade está gemendo, a nossa sociedade está gemendo, precisando de uma palavra de esperança, de uma palavra de conforto, de orientação, de sabedoria, de iluminação para os seus sofrimentos. Deus usou a Eliseu para trazer esperança para Sulamita. Deus usou Eliseu para confortar o coração da sunamita, e ela sabia que poderia ter essa esperança no meio daquela tempestade. Amados, Deus, Ele quer te usar, porque tem muitas pessoas ao teu redor que está precisando urgentemente de uma palavra do Evangelho. Sabe por quê, meus irmãos? O Evangelho de Deus é a palavra que liberta o ser humano das amarras. O Evangelho de Deus é o poder de Deus para a salvação do que crê. Por isso que nosso Senhor Jesus falou: conhecereis a verdade vos libertará. Então, meus irmãos, nós temos a resposta para o sofrimento alheio. Assim como Eliseu tinha a resposta para Sunamita diante da tragédia que ela estava vivendo. Deus hoje, Ele quer usar a tua vida, Ele quer usar a igreja para trazer esperança, porque nós, a Bíblia diz que somos embaixadores de Cristo Jesus aqui na terra. A igreja é a representante de Deus aqui na terra.
A igreja tem o ministério da reconciliação de Deus com os homens. Deus deu para a igreja o ministério da reconciliação. A igreja tem a resposta certa para o sofrimento humano. Naquele momento de dificuldade, e aí eu trago para o Novo Testamento, quando Jesus chega na casa de Marta e Maria, como está registrado no capítulo 11 do Evangelho de João, Lázaro, seu irmão, havia morrido de 4 dias, e Marta fala para o Senhor Jesus, se o Senhor estivesse aqui, não teria acontecido isso, e Jesus faz uma declaração no meio daquela dor, no meio daquela aflição de Marta, de Maria, Jesus faz uma declaração impressionante, irmãos, que traz refrigério, que traz esperança, que enxuga as lágrimas, que faz renascer alegria. Jesus fala para Marta: Marta, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Se alguém crê em mim, ainda que morto, viverá. E se alguém vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês tu nisso, Marta? E em seguida, faz aquele milagre maravilhoso acontecer. Amados, a igreja tem a resposta para o sofrimento da humanidade. Stephen Travis, ele disse: a esperança cristã não tem como finalidade deliciar nossas mentes, mas sim mudar nossa vida e influenciar a sociedade. A esperança cristã, ela influencia a sociedade, ela traz esperança para a sociedade. Amém, irmãos? E o último exemplo que eu quero destacar para vocês, de uma vida devotada a Deus no profeta Eliseu, o último exemplo é que é usado por Deus para realizar maravilhas. É usado por Deus para realizar maravilhas. Veja os versos 32 e 37. O que vai acontecer aqui, gente? Nós vamos ver então que Eliseu vai com a sunamita para sua casa, se dispõe a acompanhar ela, e Eliseu chega na casa da sunamita. Primeiramente ele chega na casa daquela mulher, naquele momento difícil. Primeira coisa que ele faz, ele ora a Deus. Aí depois ele sobe e chega lá no quarto. A descrição vai falar que ele ficou por cima do menino, colocou a boca dele sobre a boca do menino, os olhos sobre os olhos do menino, as mãos sobre as mãos do menino, e a carne do menino se aqueceu. Aí depois ele sai, ele desce, anda na casa de um lado para o outro, sobe, e ele faz a mesma coisa. E de repente, o que acontece, irmãos? O menino revive, o menino ressuscitou. Ele chama o seu moço, ele chama a sunamita, e ele entrega o seu menino vivo para aquela mulher. Que alegria, que bênção, que milagre, que maravilha que Eliseu operou ali, que coisa fantástica. Aquilo foi comentado, aquilo foi falado no reino do norte de Israel, aquilo foi um testemunho maravilhoso do poder de Deus sobre os ídolos, as divindades cananeias. Aquilo ali glorificou ao Deus Todo-Poderoso, porque Eliseu andava com uma vida aliançada com Deus. Eliseu vivia na presença do Senhor. Eliseu tinha uma vida de devoção, compromissada com Deus, e por isso Deus o usou de forma maravilhosa. Samuel Shadik, ele disse: a igreja que não opera milagres está morta e deve ser enterrada. Irmãos, nós fomos chamados por Deus também para realizar maravilhas. Amém, gente?
Mas para isso, nós precisamos viver com devoção, com temor diante desse Deus. Isso pessoalmente. É eu com Deus. É pessoal. É você no teu quarto secreto com Deus. Pai não salva filho, filho não salva pai, marido não salva mulher, e nem mulher salva marido na questão da salvação. Nós temos uma responsabilidade pessoal. Amados, você acredita que Deus, Ele quer te usar com poder para libertar cativos? Amém ou não? Você acredita que Deus, Ele quer te usar para realizar maravilhas? Gente, eu acredito nisso. E para isso, Deus nos deu o Espírito Santo. Para isso, Deus nos deu a sua palavra. O que a igreja precisa é se apropriar do Espírito Santo, é se apropriar da palavra, é viver aliançada com Deus, com a palavra dEle. A palavra dEle é fiel, é verdadeira. Então, meus irmãos, é um tempo de entrega total das nossas vidas ao Senhor, de forma diária, intercedendo, estudando, praticando a Bíblia, desenvolvendo comunhão com Deus. Salmo 60, verso 12, aí o salmista fala assim: em Deus faremos o que, irmãos? Em Deus faremos proezas. Quem falou? Parabéns quem falou, em Deus faremos proezas. Salmo 86, verso 10, só Tu és Deus, só Tu és grande, e só Tu realizas maravilhas. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nos resgatou. Ele agora quer nos usar como usou a Eliseu no passado para realizar maravilha, mas Ele te chama a essa vida de devoção, a essa vida de aliança individual, particular, pessoal, você e Ele crescendo a cada dia na presença dEle, e Ele então vai te usar, vai nos usar de forma poderosa para a sua glória. Amém? Fiquemos de pé. Então, nessa noite, você ouviu 4 exemplos no profeta Eliseu, de uma vida que é devotada a Deus. O primeiro exemplo, qual é? Que ele consegue fazer diferença entre gente? Consegue fazer diferença entre luz e trevas. Segundo exemplo, ele é usado para abençoar, porque ele é portador das bênçãos. Terceiro exemplo, ele é usado por Deus para trazer o quê? Esperança na tragédia. Quarto exemplo, ele é usado por Deus para manifestar o poder de Deus, coisas maravilhosas. Você quer ser usado por Deus? Como Eliseu? Você quer se colocar nas mãos de Deus como Eliseu? Se você quer, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Vamos orar, gente. Vamos orar porque Deus quer usar a igreja, Deus quer te usar. O Ministério de Música vai louvar a Deus, e enquanto isso, se você quer que eu ore por você, sai do seu lugar, vem aqui.